Regar orquídeas utilizando pedras de gelo realmente funciona? Dá certo essa técnica aí, será? Vamos debater esse assunto para você entender e tirar a sua própria conclusão. Se é bom ou se não é. Para ser notificado dos novos vídeos, considere inscrever-se e, se gostar desse vídeo, compartilhe ou deixe seu like no final. De acordo com o que é prometido, esse gelo vai derretendo lentamente e no volume ideal. A pessoa não estaria usando excesso de água para fazer a rega, sem desperdício. Depois que você assistir esse vídeo, eu gostaria que você colocasse a sua opinião com relação a essa técnica. Se você é uma pessoa que já usou, se gostou ou se não gostou. O primeiro ponto negativo que eu vou falar aqui sobre essa técnica utilizando cubos de gelo para regar as orquídeas é o estresse que isso causa na orquídea. Você imagina toda semana colocando aquelas 3 pedras de gelo lá na raiz da sua orquídea. Não é nenhuma coisa equilibrada que é em toda a planta, como acontece quando vem o frio. O frio ele vem para a planta toda, ele vem para as folhas, ele vem para as raízes, ele vem para todas as partes da orquídea. E quando você coloca numa única parte, no substrato ali, você está criando um estresse muito grande para a orquídea, e isso com o decorrer do tempo pode causar algum problema na orquídea. Ela pode ficar fragilizada por tanto estresse que ela sofreu em decorrência desse choque constante de temperatura. E isso pode baixar a imunidade da planta e ela pode até adoecer. Você veja bem, se ela está com botões, por exemplo, você não pode mudar ela de local. Se você muda uma orquídea de local, vive mudando muito de um lado para o outro, acaba abortando as flores, os botões acabam caindo. Isso por quê? Porque ela não gosta de estresse nenhum. Fazendo uma analogia, quando você estuda, por exemplo, cada aluno tem a sua carteira, vai sempre no mesmo local. Quando a gente muda de lugar, a gente fica desconfortável, a gente não gosta dessa mudança. As orquídeas não são diferentes, elas também não gostam disso. Imagina você jogar gelo. É mais parecido com uma queda brusca de temperatura no inverno. Um dia está calor ali e aí de repente vem uma frente fria e baixa a temperatura drasticamente. Quando acontece isso, não é incomum abortos de flores, abortos de botões. Sempre as partes mais sensíveis da planta acabam sendo atingidas. Por que isso não aconteceria você utilizando as pedras de gelo? O outro problema que as pedras de gelo podem causar são queimaduras. Em boa parte das vezes, os vasos são pequenos e as raízes estão tomando conta da maior parte da área superficial do vaso. Você não tem onde colocar direito o gelo. Aí acaba espremendo ali o gelo num cantinho, se encontrar um local para colocar. Você está desviando das raízes, põe 3 pedrinhas, você sai, aí a pedrinha de cima escorrega, vai lá em cima da raiz, derrete e você nem viu. E aí outra semana você vai lá, faz de novo. E debaixo do substrato, às vezes logo embaixo, já tem uma raiz ali que você não está vendo. E ela está encostando. E quando tem esse contato, ocorre queimaduras, elas queimam sim. Imagina, uma geada quando bate em cima de uma planta, é claro que ela fica muito mais tempo, queima aquela planta. Você fazendo isso sempre colocando de gelo, principalmente em locais onde a temperatura é mais baixa, que ela vai demorar para derreter, queimaduras vão acontecer. Qualquer ferimento na orquídea é uma porta aberta para a entrada de fungos e bactérias. E às vezes você vai fazendo isso e nem observa como que as raízes estão mudando. A coloração delas, aonde deu uma sapecadinha, você não vê e continua fazendo. E aí daqui a pouco um fungo se instala ali, toma conta da planta. Para abrir um parênteses bem rapidinho, por isso que é importante nesse caso, estar sempre observando a planta. Você tem que observar a cor dela, a integridade das raízes, de tudo que você vê, se não está mudando nada. Tem que ficar de olho nas manchinhas, insetos escondidos em algum canto da folha. E o outro ponto que eu queria discutir aqui, vamos partir dessa indicação de 3 pedras de gelo por semana. É muito relativo. Pode ser indicado para aquela condição de clima em que a planta foi produzida e o produtor está recomendando aquilo.
Mas agora, você imagina 3 pedras de gelo, uma região quente, seca, num substrato de alta drenagem, como carvão, numa planta de porte grande, 3 pedrinhas de gelo por semana. Você acha que a sua planta ficaria bem com essas 3 pedrinhas de gelo? Porque é muito pouco. Você vai abastecer ali, em no máximo 2 dias, você já não vai ter mais umidade dentro de um substrato de carvão onde o clima é quente. Então, às vezes é litoral, é muito pouco, então é muito relativo. Você está vendo como tem variável? Por exemplo, já numa região úmida, 3 pedras de gelo, período de inverno, chuvoso, a temperatura já está baixa, você vai baixar mais ainda, e aí a sua planta está lá no esfagno, que retém muito a umidade, não vai dar certo. Por isso, na minha opinião, é se ater ao substrato e é observando suas raízes, sinais, se ela não está desidratando, ver se as raízes estão firmes ali. Se tiver alguma já com velame apodrecido, você já tem que ficar de olho, que pode estar regando demais. Mas se você observar sempre a coloração das raízes, se você tiver ela num vaso transparente, estiver observando a coloração das raízes, você está no caminho certo. E regar somente quando o substrato estiver seco. Espero ter ajudado. A minha intenção é só esclarecer. Se você gostou, deixa o seu like aqui, que isso ajuda bastante. Essa é somente a minha opinião que eu estou dividindo com você.